Olá, boa tarde. Mais um dia de entrevistas no nosso projeto A Professora Quer Saber. Hoje, dia 16 de julho de 2020. Falo sempre a data porque vai ficar salvo e aí amanhã ou depois outras pessoas podem saber como e quando aconteceu. Hoje a gente vai entrevistar uma advogada muito atuante da região sul também, né? Lá, essa semana foi toda do sul, foi toda do frio. A doutora Sandra Zindulis já está chegando aí para falar com a gente, vai falar por esse assunto que Vitória já colocou aqui nos comentários, né? Está na hora da gente começar a convidar todo mundo. Já vou chamar a nossa convidada também, mas antes eu vou mandar aqui para todo mundo, para poder ver que a gente já começou e a gente tem um tema delicado hoje, importante, mas delicado, né? Um tema que, se a aposentadoria, né, já é um tema muito controverso, porque as pessoas não se preparam para, né, para a vida além do trabalho, né, aquele momento que a gente precisa de estar mais descansado, né, como diria o legislador, o histórico do direito, né, indo para os aposentos, em geral um momento delicado, como é o momento que gera a pensão por morte. Professor Rodrigo Langoni, seja muito bem-vindo, já esteve aqui conosco, foi brilhante a sua atuação sobre revisão, e pode voltar quando quiser. E vou agora receber a doutora Sandra, que é a doutora Sandra Dulis, que é uma pessoa muito alegre. Ah, Olá, tudo bom? tudo bem, graças a Deus, né? Que bom, que bom. Só a gente Muito tá com frio, saúde, hein? né? Muito Meu frio. Deus, meu Deus, eu tô com blusa, tô com casaco, Aqui abriu até o muito sol, frio. né? Nada, Mas eu acho que aqui deve estar uns 10 graus, 9 graus, mais ou menos. Tá bem não, frio. carioca é assim, 25 graus a gente já está batendo queixo, né? 22 a gente já está de meia, bota, moletom, chapéu, tudo tem direito. Mas Mas é o povo no Rio é friorento. O povo no Rio é friorento. esse é o que você deveria estar no Rio de Janeiro. Ao vivo, Mariana. Você está me escutando? Travou e o barulho parou. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue. Ontem a gente teve dificuldade com Santa Catarina também. O sinal estava meio. O barulho está vindo daí. Eu acho que você tem que deixar o seu telefone no mudo. Não, Eu, eu, são os fones de ouvido que estão atrapalhando. ah, Não, vou tirar. Tirei agora. eu não uso, porque além do que coça minha vida, eu fico toda hora coçando o ouvido. Não, é porque às vezes dá aquela questão da microfonia, né? Porque Aham, parece que dá um eco. E sim. aí a gente usa o fone para isso, mas eu tô lhe ouvindo bem, tá me ouvindo bem, o resto é bobagem. Bobagem. Tá. Então, vamos formalmente começar a nossa entrevista de hoje. Eu quero agradecer à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro por esse projeto. Dizer que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é uma universidade centenária. Ela tem um campus em Seropédica lindíssimo, 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 com 3.024 hectares de terra, só para você ter uma ideia. É gigantesco. Nós temos um outro campus em Nova Iguaçu, eu trabalho nos dois. Nós temos um campus em Três Rios, que é também no estado do Rio de Janeiro, e em Campos dos Goytacazes. Uhum. A universidade nasceu essencialmente por conta da agronomia e veterinária, e hoje em dia a gente tem os mais variados cursos, inclusive direito, né, ao qual eu dou aula. E é um prazer tê-la aqui, a doutora Sandra Mas, Zimbi,
que é advogada, especialista em empresarial, civil. Nossa, eu vi que é muita coisa, direito processual previdenciário. É atuante na OAB, está com um trabalho muito bonito, que depois ela vai falar para a gente no final, vai passar as informações do Notório Saber, que tem acontecido sempre às quartas-feiras. E Sim, hoje a gente está sim. falando desse tema muito delicado, que é a pensão por morte, mas que é muito necessário a gente saber também. Então, doutora, Com seja certeza. bem-vinda, seja Obrigada. bem-vinda. Obrigada, obrigada. Eu agradeço, né, pelo convite, pelo reconhecimento, porque eu acho tão importante os colegas, a gente se ajudar, né? Porque é importante, assim, eu tô aqui no Sul, a doutora tá aí no Rio, agora mesmo a Ariadne tá me mandando mensagem lá de Brasília, e isso é muito legal. A gente conhece muita gente, né? Isso é É muito verdade. legal. Então, eu fico Doutora muito Ariadne, lisonjeada. doutora Ariadne esteve aqui com a gente falando do militar, né, que é o foco dela, né, do escritório dela. E é uma querida, né? Ela é uma Ela é. pessoa que domina o assunto e é uma pessoa muito humana, sabe, muito Humildade, tranquila. né? E uma Humildade. fala gostosa, uma É, fala que ela alcança a gente, né? E a é humildade, verdade. sobretudo, é o que a gente deve alimentar nós como seres humanos, né? É verdade, é verdade. Mas então, não sei se a doutora quer fazer uma introdução, que se eu Não, posso já ir nós direto no vamos para as assunto. nossas perguntas, né? Ah, É, vamos lá o que então. acontece? Não, o que acontece? Eu falei inicialmente que o brasileiro ele não tem um costume, o hábito, ele não se preocupa com a aposentadoria. Ele quer se aposentar, mas ele não se preocupa. E ele também não se preocupa com os outros benefícios previdenciários. E as pessoas não sabem o quanto que a pensão por morte teve mudanças. Então, eu gostaria, doutora Sandra, que inicialmente a nossa primeira pergunta é relacionada a isso, né? A pensão por morte mudou, e mudou muito, não é? Muito, mudou bastante, principalmente. Infelizmente, a gente tem uma cultura no Brasil que é uma cultura que as pessoas, de fato, elas não se planejam. Além de não se planejarem, elas não buscam o conhecimento. Dá um exemplo, a gente teve todas as mudanças na própria emenda constitucional número 103 com a reforma da Previdência, Uhum, e foram mudanças muito grandes e as pessoas, mesmo nós, né, na área previdenciária, porque a doutora também é, né, mais na área rural, né, trabalha uhum, mais com especial, né, com segurado rural, que são vários, né, vários, né, diz que é uma espécie, né, são várias uhum, espécies de segurado. Mas enfim, então as pessoas não se preocuparam em saber quais eram as mudanças e simplesmente acharam que aquilo ali seria o ideal, que existia um déficit, enfim. Isso já é pedra cantada, não adianta a gente ficar chorando leite derramado, né? Mas, de fato, a pensão por morte, ela é um benefício que nós sabemos, ele é pago para os dependentes. É um dos únicos benefícios, né? A pensão por morte e o auxílio reclusão, que são pagos para os dependentes do segurado, né? E nós tivemos mudanças em relação, por exemplo, em relação aos dependentes, lá quando eu vou falar de companheira e companheiro, tá? uhum, Com a lei 13.846, que advém da NP 871, nós já tivemos essa mudança, doutora, em uhum, relação ao cônjuge e ao companheiro e à companheira. Levando em consideração que a própria lei 13.846 de 2020, que ela foi publicada e promulgada, eu acho que foi em junho ou julho de 2020, essa 19. lei, não, de 2020, a 13.846, a 13.846. E só o que aconteceu, doutora? Essa lei, ela é inconstitucional, ao meu ver. Por que ela é inconstitucional? Porque a própria Constituição Federal, ela assegura a igualdade entre companheiros e cônjuges, né? Uhum, Então já há uma inconstitucionalidade em relação a o que a lei traz. Por quê? Porque na emenda constitucional, ela não mudou nada em relação à lei 13.846, tá? Não uhum, mudou absolutamente nada. Só que
o companheiro e a companheira agora, não adianta somente comprovar os 2 anos de união estável, né? Uhum. Que tem que preencher os requisitos que vêm com a lei 13.100. Doutora Sandra, Ah, vou só te oi. interromper um minutinho, porque a doutora Janice Bastos, que esteve ontem conosco, está aqui, passou para dar um alô. É juíza federal do Ah, trabalho aí de Santa Catarina, tá? Está aí que conosco. legal! Seja bem-vinda, doutora! Que legal, que legal! E sejam bem-vindos todos os demais, né? Todos os que estão conosco, que às vezes a gente não consegue identificar o nome pelo nome do Instagram, que às vezes o nome do Instagram é diferente, né? É Mas diferente, exatamente. sejam todos bem-vindos. Desculpa te interromper, doutora. Imagina, imagina. Mas fazendo uma correção, a 13.846 é 19, sim, é 2019, junho ou julho de 2019. Eu não lembro bem a data da publicação. Tá. E aí o que acontece? Com a lei 13.135 de 2015, que trouxe aquelas mudanças em relação para preencher os requisitos, 18 meses, né? O cônjuge, né? O segurado deveria ter de contribuição, né? O companheiro, a companheira, né? Ou casados mesmo, né? Cônjuges deveriam também ter no mínimo 2 anos, né? De comprovação. E também trouxe as regrinhas lá em relação ao tempo, né? Que aquela pessoa poderia ter o benefício de pensão por morte. Então, naquela lei, ela já traz essa possibilidade. No momento que você fizer a comprovação que você vive em união estável, a lei 13.8, essa lei nova que nós tivemos agora, 13.846, o que ela trouxe? Ela trouxe que o companheiro ou companheira deveriam comprovar, né? Trazer provas contemporâneas no mínimo de 2 anos. Olha que loucura. No mínimo de 2, ou quer dizer, se a pessoa vive há 10 anos, e em 2 anos, como eu disse, né? Eu não recebo em casa, por exemplo, doutora, comprovante de residência. Eu recebo tudo no e-mail, né? Ou direto para pagar na conta. Então, assim, hoje em dia, não se tem tantas provas assim de comprovação de residência, por exemplo, mas é a prova testemunhal. E a prova testemunhal agora, ela não é mais absoluta como era antes. Né? Tem que ter uma prova, tem que ter prova, e elas têm que ser contundentes materiais para que haja uma prova testemunhal, para que haja a comprovação da união estável. E antes, né, os dependentes de primeira classe, que está lá no artigo 16 da 8.213, o que os companheiros de primeira classe são? Eles são presumidamente dependentes econômicos do segurado que faltou. Então, já há uma inconstitucionalidade, né, diferenciando o companheiro e a companheira dos cônjuges, entendeu? Então, esse para mim é um dos... Fora a união estável também, a união estável não, em relação aos menores, né, de 16 anos, por exemplo, que é outro absurdo também, quando a gente fala da prescrição, né, que eles têm um prazo, né, para requerer, né, a pensão por morte. Se não requerer dentro daquele prazo, começa a se contar a partir do requerimento administrativo, né? Então, ou seja, violando o próprio ECA, o próprio Código Civil, enfim. A gente tem várias inconstitucionalidades, ao meu ver, em relação à própria Lei 13.846, que foi a que mudou, que realmente mudou, porque a emenda constitucional não teve muitas mudanças em relação à pensão por morte, né? E também agora com o decreto, né? Com o decreto que foi agora, né? O 10.410 de 2020, né? Que mudou o decreto da Previdência Social, lá o regulamento da Previdência Social, ele também não trouxe grandes mudanças. Quem trouxe mudanças substanciais foi a Lei 13.846 com a MP 871, né? Sim. Quero também dar as boas-vindas para o curador do trabalho, doutor Maurício Guimarães, que está aí conosco também, tá? A gente, todo mundo passa um pouquinho, né, nas lives, né? Na realidade, as lives são muitas, né? A gente não sabe qual que assiste, né? E todo mundo passa um pouquinho, mas todo mundo que passa é bem-vindo, todo mundo que fica também é. E a gente entende até também quem não pode assistir, por isso que a gente sempre pergunta depois se pode gravar e disponibiliza, porque às vezes a pessoa choca os horários e ela não consegue assistir, né, ao mesmo tempo.
São duas amigas, são duas que, né, duas pessoas que eu Ou gostaria. só passa, dá um oizinho e vai para É, outra. a gente entende perfeitamente, tá? Que é das boas-vindas, o doutor Maurício também, que esteve aqui conosco, falando sobre o Ministério Público do Trabalho, que é procurador do trabalho. É uma grande alegria tê-lo aqui. Eu tenho percebido, doutora Sandra, nas conversas, assim, com as pessoas, né, que as pessoas não sabem ainda tudo que mudou relacionado à pensão por morte. Elas não sabem essa modalidade de carência que foi criada dessa questão dos 18 meses, né, embora o benefício na lei de benefícios dele é dito que não há carência, mas a lei trouxe essa situação, a lei trouxe essa diferença que o STF já tinha batido martelo em relação a cônjuge e companheiro, a lei traz essa questão da incapacidade não estabelecer prescrição, porque a gente sabe que quanto ao menor e ao incapaz não há prescrição, e ela foi também gravosa nesse sentido. Mas eu acho que, sobretudo, as pessoas não têm consciência dos valores que elas receberão. Eu acho. É verdade, é verdade. E aí é que tá. Aí pode ser que o povo, né, caia a ficha do povo. Eu acho Quando que o na hora que povo vê. vai mexer no bolso, as pessoas vão acordar. Ó, quero dar as boas-vindas também aqui para o professor Kael, lá do Ceará, que está assistindo a gente, que a gente tem um de cada canto aqui, né? Ah, isso é E legal. Isso é é muito um, legal. é um professor da licenciatura do campo, da educação do campo, que veio aqui falar sobre questões relacionadas à educação do campo e maravilhoso. Depois O o doutor jornal local Emerson fez até uma também tá matéria aí, com ó. ele. Hã? O jornal local da cidade fez até uma matéria com ele, passou no rádio, ele mandou os Que áudios. legal, que Muito legal. bacana. O professor Emerson também, Lemes, ali, o homem do cálculo, esse sabe tudo de cálculo, está aqui com a gente também. Seja bem-vindo, professor Emerson. Seja bem-vindo. Venha sempre que quiser, venha estar aqui conosco também. Mas essa questão dos valores, eu acho que é o que vai acordar. Não sei se a É, doutora concorda comigo. sim, sim, sim. É porque a gente já tem um redutor, né, no valor quando a gente faz a média de cálculo, né? Porque antes a gente sabe, antes da emenda constitucional, a gente tinha lá os 80%, né? Se calculava Sim. os salários de julho de 94 até a data que a pessoa adquire preenche todos os requisitos, né, para requerer aquele pedido, né? Lembrando que a pensão por morte, ela é um benefício previdenciário que o fator dela, né, o fato gerador dela é a morte, né? Então a gente tem que lembrar sempre disso, não é a data, porque muitas vezes as pessoas confundem e acham que é a data do requerimento administrativo, e não, é a data do óbito, né? Sim. Então a gente tem que. E a lei que vai reger aquele benefício vai ser a lei da data do óbito, né? Se for antes da emenda, nós vamos ter toda a base de cálculo, né, lá dos 80% maior salário, de julho de 94 até hoje, Sim. excluindo os 20% menores. Agora não, né? Depois da emenda, se o óbito se deu, né? A promulgação e a publicação da emenda constitucional foi dia 13 de novembro de 2019, ok? Uhum. Tá? Então, se o óbito se deu no dia 14, já era. Já começa a valer, as novas regras, né? Eu sempre Cruel, digo né? isso. É cruel. Tempus regi actum. Então a gente tem que sempre lembrar desse princípio, né? Então vai ser, né, a base de cálculo vai ser totalmente diferente. A gente vai falar de julho de 94, depois da emenda constitucional, todo 100% do salário, está lá no artigo 26 da emenda, né? No artigo 26 da emenda, e aí a gente vai fazer o cálculo em cima, sem somar todos os 100% de todos os salários, retirar 60%, né? Na realidade, no benefício de pensão por morte, a gente vai ter como é que funciona, lá no artigo 23 da emenda constitucional, 60% para o cônjuge sobrevivente, a cota familiar, né? E 10% para cada dependente do segurado, né? 10%
até, né, completar 100% do valor do benefício, não podendo exceder ao mínimo, o teto do INSS, né? Então, a gente vai ter aí 60% para o cônjuge. Então, olha só, gente, a conta é essa. A conta é bem simples. A doutora Priscila Simonato, seja bem-vinda, doutora, lá, presidente lá do IAPE. Então, eu falo IAPE, tem gente que fala IAP, tem gente que tem tudo que é jeito, né? Não, Mas aqui eu falo IAPE, não consigo falar diferente. cada local do país fala de um jeito, né? Uns falam E, outros falam E, né? Não tem problema. E a doutora Priscila Simonato aí é PhD em pensão por morte, então ela vai estar aqui só nos auxiliando também. Então, mas é. Então cada dependente, ele vai ter a sua cota parte de 10%. Então, assim, uma conta bem simples. R$3.000, tá? Uhum. Fizemos o cálculo de R$3.000, tá? Antes da reforma da Previdência, a pessoa ganhava, o segurado ganhava R$3.000, se fez o cálculo, ficou R$3.000 lá para o cônjuge sobrevivente. Após a emenda, esses R$3.000 vai diminuir para 1.500 mais 10, esse cônjuge vai receber R$1.800. 10% para cada segurado, né? 10% para cada dependente do segurado que ou menor de 21 anos, ou, enfim. Além do cônjuge, né? Exatamente. Então, reduziu-se, querendo ou não, doutora, um pouco mais da metade do salário de benefício, né? A gente ficou aí com um percentual na casa de 60% num valor geral, só que as pessoas, elas se chocam, pelo menos quando eu comento, né, alguém liga, poxa, tá se me orientar e tal, às vezes um amigo, né, perde um pai, outro dia aconteceu isso com um amigo nosso, perdeu o pai, ele estava querendo só uma orientação, eu falei, olha, faz isso, dá entrada logo e tal, porque tem essa questão agora do prazo, né? E aí eu falei, só que, aí ele falou, você sabe quanto ela vai ganhar? Meu pai já era aposentado, aí eu tive que perguntar, fazer aquela pergunta delicada, mais ou menos quanto era? Eu fiz mais ou menos o cálculo, falei, tem algum irmão menor? Não. De idade? Não. Tem algum incapaz na família? Não. Falei, então ela deve receber. A gente fica se querendo arredondar, né, para poder não assustar a pessoa. Ele falou, gente, mas é muito pouco. Eu falei, pois é. Aí você faz a segunda pergunta, né? Quantos anos tem a sua mãe, né? Porque depende dentro também da idade do cônjuge sobrevivente, você ainda tem essa questão de quanto tempo a pessoa vai receber. Exatamente, né? Exatamente. Que eu sempre explico para as pessoas assim, o quão gravoso foi esses atos, né? Eles foram se sucedendo. Então, em 2015, se retirou a vitaliciedade de toda a pensão para o cônjuge que sobreviveu, né? Se tirou esse caráter, então só podia partir de uma determinada idade. A partir de determinado momento, vem aquela MP e vai torcendo, e daqui a pouco e as pessoas não foram se dando conta. Eu falo que a reforma ela veio lenta e sorrateira, né? Ela não veio numa pancada só, né? Sim, e teve benefícios que tiveram, né, uma maior prejudicialidade, foram mais prejudiciais, né, assim, em relação a alguns benefícios. Eu sempre digo, a pensão por morte foi a gente pode falar aí de aposentadoria especial também, eu digo das pessoas que trabalham com agentes nocivos, né? Enfim, tem alguns benefícios, todos os benefícios, né? Mudou a regra de cálculo, a base de cálculo mudou totalmente, né? Mas a pensão por morte, eles foram muito, né? Mão pesada em cima do benefício de fato, né? Porque a gente aí está trabalhando, imagina, tem que observar o que diz a Lei 13.135, que fala sobre o tempo. O segurado faleceu, tinha 41 anos, né? De idade, né? O cônjuge sobrevivente. Quanto é que ele vai receber né? Não vai ser vitalício, né? Então, tudo isso a gente tem que analisar, né? O advogado, eu sempre digo, o direito previdenciário, doutora, ele não é um direito para aventureiros.
Porque é verdade, porque a gente não pode a gente tentar conhecer uma lei a partir daquela e não saber as outras. Até porque nós vamos ter clientes. Imagina, cada governo que entra, ele muda a previdência social. Aham, Se as doutoras, não tão drasticamente como foi agora, mas todos os governos nós tivemos mudanças, né? aham. E cada mudança que vem mexe no bolso do segurado, né? Posso- Mexe na questão do bolso do segurado. Então, é interessante a gente saber o antes e o depois. E levando em consideração que isso que nós estamos falando aqui também serve para o servidor público federal, tá? Porque a emenda constitucional, tanto para o segurado do regime geral, como para o servidor público federal também. Sabe que nós temos aqui no Rio um juiz muito querido, né? Que sempre participa de palestras, encontros conosco, doutor juiz, doutor Eduardo André, ele já esteve aqui conosco também. E ele sempre brinca, né, que ele fala assim, o amor voltou para as famílias, né? Porque antigamente, né, a pessoa morria e o cônjuge tinha aquela pensão toda. Agora fica com tão pouco que ele fala, é melhor manter vivo. Então, ele fala, agora a gente vai cuidar mais do cônjuge para ele não morrer. Ele fala sempre isso, né? O amor voltou para dentro de casa, né? É uma brincadeira, mas na realidade a gente sabe que é uma forma só de amenizar uma realidade que foi muito gravosa, né? E eu digo sempre que nós, quando eu dou aula até de previdenciário na graduação, na pós-graduação, quer dizer, eu sempre falo assim que nós somos acumuladores de leis, né? Nós do direito previdenciário, nós não descartamos lei alguma, né? A gente, mas essa lei já acabou, pode te servir em algum momento da tua vida, então pode ser que E se são aplique. tantas que a gente acaba até errando o ano, né? Não, a gente não descarta a lei, o direito previdenciário não descarta a lei, É porque se verdade. aquilo aconteceu ao tempo daquela lei, como a doutora falou, né, aquela lei vai ser aplicável. Então, eu falo, nós somos acumuladores de lei, a gente não perde lei nenhuma, né, tá tudo aqui debaixo do nosso braço, né, somos todos assim. Mas, doutora, e a questão dos filhos, das relações dos filhos adotivos, dessa situação toda? Como é que é essa situação em relação à pensão por morte? Que é algo também que as pessoas, né, se perguntam, né? Tem mesmo direito? Não tem? Filho Exatamente. socioafetivo, né? Como é que é isso? Pois então, também teve essa mudança. E essa mudança, ela, na realidade, é algo que a gente não sabe ainda como é que o judiciário vai se manifestar em relação a essas mudanças, né? Uhum. Porque o filho hoje, o filho adotado, né? Digamos, o filho que, mesmo que ele não seja adotado, mas que ele seja. Como é que a gente chama o filho quando a mãe já tem, no caso, a Tiago. pessoa enteado, exatamente. O filho enteado, ele vai ter que comprovar a dependência econômica dele para que ele tenha direito àquela pensão por morte, né? Então, a gente teve algumas mudanças e a gente não sabe como é que a jurisprudência vai se comportar em relação aos filhos enteados, aos filhos adotados, porque existe uma. Hoje, né? Hoje em dia, meu Deus, a gente vê aí os casais homoafetivos adotando, os casais homossexuais, Uhum. os casais heterossexuais também tendo adoções. Então, a lei ela não abraçou, né? Ela, na realidade, ela não traz essas pessoas como de primeira classe, né? Como dependentes de primeira classe, né? Então, a gente vai ter que ver como é que vai ser o comportamento do judiciário em relação a isso. Assim como foi, né, doutora? Se a gente fizer, como a doutora recém acabou de falar, a gente fizer uma retrospecção, uma retrospectiva em relação ao direito previdenciário, a gente vai lembrar que em 91, antes de 91, o STF ele tinha um comportamento diferenciado em relação ao cônjuge ou companheiro masculino. Uhum. Ele só teria direito à pensão por morte antes de 91 se ele fosse inválido. Depois de 91, né, administrativamente, né, o INSS não reconhecia essa pessoa como um beneficiário da pensão por morte. Mesmo com a Constituição Federal, né, no Uhum. artigo 201, lá no inciso 5, falando que não existe diferença, né, entre homem e mulher, não é verdade? Só que isso foi toda uma construção jurisprudencial
né? E hoje nós temos o INSS não reconhece essa questão se foi, né, antes, mas a gente tem essa questão jurisprudencial que entende que não há diferença, né? Eu falo assim, mas isso é coisa antiga, não é não, gente. A gente não é não, aqui a gente já entrou com pedido de pensão por morte, mas aí foi no Estado, né? Foi contra o Estado. E que nós tivemos a negativa por causa disso, que ele não era inválido na época do óbito. Administrativamente, só judicialmente, aí sim, aí a gente tem vários julgados do STF. Isso atrasa, dificulta. Então, muitas coisas em relação à Lei 13.846, a própria emenda constitucional, que, na minha opinião, que mais trouxe diferença foi a Lei 13.846 em relação ao benefício de pensão por morte. Ó, o professor Hélio Gustavo também está aí com a gente, nos assistindo. Que legal! Olha, hoje o público aqui está de peso, né? Peso pesado, Grandinho, né? Sejam bem-vindos. É interessante a gente perceber, né, o estilo de olhar que existe até dentro do próprio processo administrativo, né? O processo administrativo, tem gente que gosta muito da esfera judicial. Eu gosto muito do processo administrativo também. Idem. Mas aí eu falo para as pessoas, existe uma instrução normativa, né? Existem várias, mas existe uma que prende muito a primeira fase do processo administrativo. Mas as pessoas, às vezes, esquecem que o Conselho de Recursos, né, as juntas e acima deles a CAGE, né, que é a Câmara, eles não estão presos àquela IN. Então, aquela primeira análise que às vezes indeferiu o seu benefício e te faz desistir da seara administrativa e ir logo para a judicial, ela teria um outro olhar. Aí você fala assim para mim, mas doutora, não tem problema, porque ele vai ganhar do mesmo jeito, sim, mas às vezes, dependendo do valor, ele só vai ganhar depois, pode virar um precatório. E na seara administrativa, aquilo vem todo de uma vez só, no primeiro benefício, no primeiro mês, faz toda a diferença na vida daquele segurado. E na vida do advogado também. Né? Porque não é algo que ele tem que jogar para frente, que ele tem que contabilizar de forma diferente. Então, às vezes, as pessoas me perguntam por que eu gosto outro dia uma advogada daí do Sul também falou assim, doutora, por que você gosta tanto do processo administrativo? Eu falei, porque depois que a gente aprende a andar dentro dele, dentro das casinhas que o INSS propõe, a gente descobre que a gente consegue falar com eles. Então, a gente resolve muita coisa por e-mail, sem contar que a gente não tem a paz do saneamento para se esgotar. Você pode interferir no processo a todo tempo. Você pode juntar tudo a todo tempo. E isso facilita a vida da gente enquanto advogado. Então, mas sabe, doutora, eu também sou fã do processo administrativo, principalmente quando a gente tem que fazer um reconhecimento de união estável, por exemplo. Diante da Lei 13.846, que dificultou, dizendo que as provas têm que ser contemporâneas, né? E que tem que ter um indício de prova material para que haja o reconhecimento daquela união estável, e aquelas provas têm que ser de 2 anos, 24 meses. Além disso, a prova testemunhal ela só vai ser aceita em caso fortuito ou de força maior. Ou seja, se pegou fogo na casa, não tem prova. Como é que eu vou provar? Não é verdade? Como é que eu vou provar o direito daquela pessoa? Como é que eu vou provar que eles vivem em união estável se não tem documento nenhum? E se tem que ter um indício de prova? Né? Então, eu acho... Não tem problema, né? Não tem enchente, não tem, né? Imagina, não tem, imagina. Quero dar as boas-vindas também para a doutora Dalva Amélia de Oliveira, desembargadora do TRT do Rio de Janeiro, está aqui com a gente. Ai, que bom. Sejam bem-vindos todos. Eu fico lisonjeada, assim. E, doutora, assim, aí, ao meu ver, a IN 77... Quando tem alguns benefícios previdenciários que a IN ela é muito mais benéfica do que você ir para uma área judicial. Por exemplo, a instrução normativa, o que ela fala em relação às provas? Ela diz que a gente tem que levar 3 provas, até 3 provas. As provas podem ser da mesma natureza. Elas não precisam ser provas diferentes. Entende? Então, eu posso levar... sei lá, uma conta, vou dar um exemplo, né? Um comprovante de residência de uma loja, posso levar um carnê de outra loja que prova que eu moro no mesmo endereço. Enfim, eu posso levar provas similares, né? E eu posso ainda levar
até acima de 3 testemunhas, né? Não posso levar menos de 3 testemunhas. Então, se você, né, cumprir ali a instrução normativa, ela tem um rol, né? Aquele rol, ele não é taxativo, ele é exemplificativo, até porque lá diz que todas as espécies, todos os tipos de provas, né, para comprovar aquele direito. Então, gente, quando a gente vai fazer um processo de união estável, diante de hoje da 13846, que realmente dificultou, né, bastante, tem que esgotar toda a seara administrativa. Eu sou fã do processo administrativo. Eu também. Eu também. E principalmente nas uniões estáveis ou homoafetivas, porque geralmente essas pessoas elas não têm, assim, pelo decreto, sim. Mas enquanto o INSS ele é legalista, né? A gente sabe que o INSS é legalista. Eles seguem a IN 77. Eu acho que a questão também é porque nem sempre o servidor que faz a análise, ele tem uma visão legal do direito, né? Ele é um servidor, porque eles estão em concurso, e às vezes a gente sabe que nem alguns nem servidores são estagiários, e às vezes cai também na mão dessas pessoas, né? E às vezes, agora não, na pandemia não, que os estagiários saíram todos, né? Só ficaram os servidores. Mas a gente sabe que aquela análise, às vezes, ela não foi feita por uma pessoa que tem esse olhar. E aí fica esvaziado, né, desse conteúdo que a gente supõe que deveria existir, né, porque a cartilha interna do INSS, ela é muito rigorosa no sentido de que se o critério no objetivo não é cumprido, nega-se, né? Mas a gente pode abrir uma tarefa, a gente pode fazer prova de outro jeito, a gente pode recorrer, e a gente pode jogar a situação, né? Claro, e quando vai para o Conselho de Recursos, né? Quando é uma análise mais técnica, né? Sim. É uma análise mais técnica. Então, às vezes a gente não consegue, por exemplo, um reconhecimento de um período laborado em tempo especial. Às vezes a gente não consegue todo aquele período, até porque o INSS é legalista. Se não está dentro do que o decreto ou a instrução normativa fala, eles geralmente negam, né? É assim, né? Mas o critério objetivo para eles é absoluto, né? Exatamente. Mas mesmo assim, eu prefiro esgotar toda essa, até para aumentar o valor da causa, né? Até para tentar fugir da justiça, do Juizado Especial Federal, né? Eu sempre digo para o cliente, olha, vamos tentar tudo que a gente pode na esfera administrativa para que o valor da causa, a gente possa ter um valor da causa acima de 60 salários mínimos e a gente possa estar discutindo, porque daí a gente tem outras, né, a questão recursal, a questão também de provas, dependendo do processo que a gente entra, né, a gente consegue, né, trazer mais provas em relação àquele requerimento que a gente está fazendo, né? Doutora, aqui o tempo voa, né? Nós estamos com 38 minutos, mas eu anotei algumas coisas que a doutora falou, porque eu sempre gosto de fazer esse resumo, que a gente também tem aqui, apesar de termos magistrados, né, juízes, desembargadores, procuradores, a gente tem, né, colegas advogados, a gente tem professores que passam por aqui, também nos assistem, mas nós também temos os estudantes da graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da graduação de Direito, da graduação de Administração, que eu também dou aula para administração, nós temos os alunos da pós-graduação e temos aquelas pessoas simpatizantes, né, que estão sempre, né, são pessoas até donas de casa, né, trabalhadores de outras esferas, mas que também assistem, às vezes, dependendo do tema, assistem porque o tema lhes é interessante por algum motivo. Então, eu sempre faço um resuminho do que o meu convidado falou, né? Até porque a Vitória que está aí, ó, acabou de falar aí com a gente, a Vitória sempre está lá fazendo um relatório, porque tudo isso vai gerar um grande relatório, um artigo para a universidade. E aí, como eu sempre digo, todos vocês vão, a partir de agora, fazer parte da história da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Eles vão contar dos anais da história. E a doutora Sandra trouxe aqui informações, né, relacionadas ao tempo mínimo, a questão da carência, ela trouxe também que existe um número percentual, que é de 60%, né, a cota familiar 50 mais 10 por sobrevivente, e aí existirem outros, né,
outros Na realidade, essa cota ela não retorna, né? O momento que a pessoa ela uma adquire... condição que a lei determina, né? A gente Exatamente. falou aqui também da questão dos aspectos inconstitucionais e até conflitantes com legislação infraconstitucional, como é o caso da lei, que é o Código Civil, como é o caso de outras legislações que a gente tem, e que se chocam, por exemplo, com relação à prescrição, do incapaz, do menor, e a gente pensa tudo isso e a gente descobre que, na realidade, as informações, elas até existem, o que a gente não tem é o costume de acessá-las, né? E a gente descobre isso da pior forma. É no momento de fragilidade, porque quem está pleiteando uma pensão por morte passou por um momento de fragilidade, né? E ainda vai ter que enfrentar toda essa descoberta de que vai ter que viver com algo muito menor, sem contar, né, doutora, a própria questão da acumulatividade com outras situações. Porque se eu já ganho dinheiro, né? Que é a minha próxima pergunta, a gente tem um tempinho ainda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de como acumular. O que pode acumular e o que não pode acumular? Então, quando a gente fala do benefício de pensão por morte, a gente pode acumular, né? Com a aposentadoria, por exemplo. Claro que a gente vai ter que analisar, né? Você vai escolher o benefício de melhor vulto, né? O benefício que tu tens um valor maior, que tu recebes a mais. A Ana também está aqui, foi minha colega da graduação, está aqui com a gente. Agora ela é servidora agora aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ai, que bacana. Ela está lá agora, tá trabalhando lá com o desembargador lá. Então, eles podem acumular, sim, existe essa possibilidade, só que nós temos, né, regrinhas de cálculo em relação a essa acumulação, né? Que ela parte ali de R$1.000 a R$2.000 e assim sucessivamente, reduzindo o valor do segundo benefício, né? De pensão de aposentadoria ou... Porque antes as pessoas conseguiam ser pensionistas de 3 regimes distintos, né? Hoje não mais. Consegue, mas, né? O primeiro, você vai escolher qual o benefício que te dá um valor maior, em detrimento daquele outro que vai te dar um valor menor, porque você não vai receber o valor integral daquele benefício, tá? Então, até isso, né, houve essa redução, na realidade, em relação às pessoas, em relação aos dependentes do segurado, né? Uma coisa que eu queria falar, que é bem importante, até apontei aqui, que é um ponto obscuro, bem rapidinho eu vou falar, mas eu acho que é importante a gente falar, que é sobre a aposentadoria por incapacidade, tá? Que gera, por acidente de trabalho, que gera, né, uma cota de 100, né, na realidade 100%, né? A gente não vai estar lá a 60% da média, sim 100% da média. E esse 100%, vamos lá, eu até anotei, doutora, porque eu achei interessante a gente trazer. E como ainda não existe uma portaria do INSS, o judiciário não se manifestou, eu acho que é algo assim, nós advogados, a gente vive de teses. Então, teses e teses e teses para a gente poder estar criando e fomentando, né? Então, será que esse 100% assim, ó, se aplica a renda da pensão por morte no caso de uma pessoa que vir a falecer em função da regra em função de um acidente de trabalho? Será que vai se aplicar 100% da média? A pessoa vai lá e falece num acidente de trabalho. Será que se aplica 100% da média? E aí, hoje eu fui dar uma estudada e fui olhar, o que a gente tem é a doutrina, né? Fui olhar o que os doutrinadores. Aí encontrei o professor Frederico Amado, ele entende que sim, que a média é de 100%, porque está lá no artigo 23, né? E está falando lá que a aposentadoria por incapacidade, por acidente de trabalho é 100%. Então, assim, claro que o coeficiente que vai ser usado não é 60%, vai ser 100%. Só que quando você faz o cálculo, já tem uma redução. Já há uma redução. Já é uma redução porque você vai receber 100% daquele valor. Daquele 100%, você tira 60%, né?
E aí 2% a mais se você for mulher 15 anos, se você for homem 20 anos, né? Exatamente. Então já há uma redução. Mas eu achei muito interessante e é um ponto obscuro. É um ponto obscuro da emenda constitucional. Eu quis trazer para o debate. Não, foi excelente. O que acontece é que a gente descobre, assim, né, que antigamente as pessoas, por exemplo, já que falamos em benefício de capacidade, as pessoas que estavam em gosto de auxílio-doença torciam para transformar isso na aposentadoria por invalidez. Hoje em dia é o inverso. Ninguém quer sair do auxílio-doença porque se ganha muito mais até do que se for para uma aposentadoria. 91%, né? Hoje em dia 91%. a pessoa ia para lá, para a perícia, morrendo, para poder logo aposentar. Hoje em dia, ele vai falar, não, mas eu estou bom, eu só preciso me manter no auxílio doença. Então, são situações assim que viraram até meio jocosas, né, como a gente pode dizer, porque transforma a vida da pessoa num olhar não de bem-estar, pela condição de saúde, mas pelo que eu posso fazer para transformar um pouco disso em um pouco mais de dignidade financeira para eu receber. Então, são situações que mexem muito com a estrutura social que a gente vive, porque a gente descobre que o trabalho, ele está sofrendo muito desrespeito quando ele chega nessa fase de previdência, né? Eu falo isso para meus alunos, eu falo assim, a previdência é uma resultante do direito do trabalho, né? Trabalha e espera que possa gozar os benefícios de uma aposentadoria tranquila, mas quando é que a pessoa hoje em dia se sente tranquilo num momento de aposentadoria, num momento desse? Ela não se sente mais. Pelo contrário, vê com os idosos continuando a trabalhar, as pessoas não podem mais se aposentar cedo, hoje em dia não existe mais aposentadoria sem limite de idade, ela foi trazida, né? Então a gente só tem aposentadoria programada, ou seja, a Previdência mudou tanto e as pessoas nem se deram conta, e eu lamento tanto que seja num momento como esse, de pensão por morte, em que a pessoa já passou por um trauma, por uma perda, e ela ainda venha descobrir que ela, além de receber menos, talvez não receba nem por tanto tempo, porque as leis vieram de forma sorrateira e mudaram a história, né, da Previdência no nosso país. Igualmente, doutora, se a gente for analisar até a questão do salário mínimo, né, a gente sabe que o texto da emenda constitucional, o texto original da emenda, ela previa um valor menor do que um salário mínimo. Menor, exatamente. Né? Então, a gente vai estar falando aí do mínimo existencial que está previsto na própria Constituição Federal, né? O mínimo existencial de um salário mínimo. Graças, né, que no Senado não passou, né? Assim como não passou muitas outras coisas, né? Não passou rural, a gente brigou e tirou, né? O BPC, sempre que eu falo isso, eu abro um sorrisão, porque eu participava de audiência pública, aí eu falava, gente, participa, vota, né? Aqui então, também. A gente, olha o que eu fiz de audiência pública, né? Aí quando saiu o rural, eu falei, gente, merece dar uma festa, né? Aliás, festa que a gente precisa dar quando isso tudo passar, né, doutora? Eu tô com saudade de ver as pessoas de perto. Abraçar, né? Abraçar, né? Que saudade de abraçar, de, sabe, fazer um churrasquinho, tá todo mundo junto, isso sente falta, sim. Eu quero te agradecer muito esse tempo que você passou aqui com a gente. Eu sei que é um ato de generosidade, eu sei que você tem milhares de coisas para fazer, porque o trabalho não diminuiu, só aumentou. Eu quero que você deixe o seu Instagram, as suas redes sociais, eu quero que você deixe do Notório Saber, que eu sei que é um trabalho muito bacana, e a gente tem aqui 3 minutinhos para a gente terminar, e eu quero te perguntar se eu posso salvar a sua live, claro, e se eu posso salvar, eu posso colocar no YouTube. Claro, fica à vontade, pode salvar. Então, espero que ajude os alunos, né? E traga esclarecimento também. Com certeza. Então, o meu Instagram é @zindulissandra, né? É o nome inverso. A gente está com um trabalho muito legal, né? No Notório Saber. Ali eu sou professora lá no Notório Saber, né? Eu já dei curso, dei um curso de regras de transição, agora eu vou estar falando sobre, vou dar um segundo curso, eu vou estar falando sobre agentes nocivos. Eu acho que agora, em função das mudanças, né, que nós tivemos agora com o decreto, possivelmente eu vá falar sobre a lista LINAC, né, os cancerígenos que saiu da lista LINAC, que
Tá lá, tem previsão na lista LINAC e o decreto 10.410 aboliu, né, essa questão dos cancerígenos, agentes cancerígenos. E todas as quartas-feiras eu estou sempre com um convidado. Ontem eu tive com o Dr. Rafael, né? Ele é juiz federal aqui em Santa Catarina, né? Na vara de Tubarão, juiz federal, e foi muito legal. O pessoal tirou bastante dúvidas e sugestões, até porque o tema da live foi em relação às mudanças, né, que nós tivemos em época de Covid-19 e na Justiça Federal. Foi muito legal a live. E todas as quartas-feiras, às 19h30, 20 horas, a gente está fazendo essa live, trazendo convidados, né, trazendo novidades e aí renovando, né, ajudando os colegas ao mesmo tempo e também batendo um bate-papo bem legal mesmo. Eu que agradeço, né? O convite foi maravilhoso estar aqui. O pessoal também, meu Deus, foi muito legal. Eu quero tirar uma foto nossa agora. Espera aí. Tá bem. Sempre que eu vou bater, do negócio aqui na frente. Espera aí. Ficou ótima. Então, eu quero agradecer a todos também. Eu vou salvar, como eu sempre faço, vai para o GTV, depois eu coloco lá no canal. Quem não assistiu, pode assistir. Eu sempre mando de volta o link para o meu convidado e ele pode também se ver e divulgar, se quiser. E eu quero dizer que a doutora é bem-vinda de volta quando quiser. Se quiser vir falar um pouco para a gente depois de todas essas questões LGBTQ+, né? Acho que é isso, né? LGBTQI+. QI+, você fala. Isso. Se quiser voltar a falar com a gente, eu acho um assunto muito interessante para a gente discutir. São áreas do direito que são novas e a gente precisa falar. E você é sempre bem-vindo. Te agradeço muito. Eu que agradeço. Assim, uma pena que o benefício de pensão por morte ele é muito amplo. Então, a gente, em uma hora, consegue esse falar tempo de aqui é algumas corrido. coisas específicas, assim, porque realmente ele é extremamente amplo. Mas foi bem legal esse momento. Muito obrigada também pela oportunidade, pelo convite. Eu que agradeço. Fica com Deus. Obrigada, você também, querida. Beijão.